agradecer, doutora Isabela, doutor Guilherme, obrigada por ter aceitado esse convite e trazendo um tema tão discutido, um tema tão importante nos dias de hoje, Lei Geral de Proteção de Dados. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos os presentes. Tenho certeza que esse tema vai agregar muito, muito mesmo. E quero passar a palavra ao doutor Marcelo, que está presente. Doutor Marcelo, fica à vontade. Olá, doutora Andressa, a todos e todas presentes. Me desculpa aí pela posição que eu estou aqui, nós estamos em viagem, eu com o doutor Henry Atic, mas nós não poderíamos deixar de estar presente em mais este evento, dessa maravilhosa comissão, Direito Digital e Compliance, coordenada pela doutora Andressa Sanefonte. Quero abraçar e agradecer por ter aceito o convite de estar conosco, doutor Guilherme Capati, doutora Isabela Diniz Jimenez, por estar aqui e dividir o conhecimento de vocês com a nossa advocacia. Quero também cumprimentar a doutora Henry Atic, nosso vice-presidente, doutor Odinei Rogério Bianchini, nosso conselheiro seccional, e a todos os amigos advogados e advogadas aqui presentes. Um ótimo trabalho para todos. Doutora Isabela, doutor Guilherme, fique à vontade. Obrigada, Andressa. Agradecer a todo mundo que está presente aqui, ao OAB, por sempre ceder esse espaço para a gente, né, Andressa, para poder fazer essas sessões de compartilhamento. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Talvez eu não os veja, mas qualquer coisa é só me chamar. Vocês conseguem ver, pessoal, a tela? Sim. Conseguimos sim, dá para ver. Então, hoje, o Dr. Guilherme, a gente escolheu como tema para esse nosso bate-papo trazer alguns aspectos relevantes da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós separamos aqui 4 pontos que a gente entende como que merecem um destaque aqui hoje para tratar com vocês. Então, vou trazer o primeiro deles, que é a escolha e o papel do encarregado de dados dentro do processo de implementação e na manutenção dele, né? Trazendo brevemente aqui o encarregado de dados. Ele é o responsável, segundo a legislação, por garantir a conformidade de determinada organização à lei, e ele pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, um colaborador interno ou externo. Mas eu gostaria de destacar aqui, que muitas vezes a gente acaba passando despercebido, a necessidade de que ele seja indicado por um ato formal. Então, a elaboração de uma ata de reunião, faz a reunião, constitui o encarregado de dados, formaliza um contrato, né, entre o controlador e o encarregado, para que a gente possa aí ter essa formalização entre o controlador e o encarregado acerca do trabalho a ser desenvolvido. Dentre as principais atribuições que a legislação traz para o encarregado de dados, a gente tem o contato direto com o titular de dados, né? Ou seja, ele que vai aceitar as reclamações, fazer comunicações e ser a ponte de primeiro contato ali com o titular de dados, prestar esclarecimentos, adotar providências. Do mesmo modo, para com a autoridade nacional e outros órgãos reguladores aí que a gente já sabe que estão atuando em parceria com a autoridade, será o encarregado à porta ali da organização para receber comunicações ou eventuais solicitações da autoridade. Além disso, a lei traz como uma função do encarregado de dados fazer a orientação dos colaboradores da entidade em relação às práticas a serem adotadas no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, né, está ali constantemente fomentando a cultura de privacidade. Também está entre as atribuições do encarregado. E a lei traz de forma um pouco mais genérica, né, executar todas as demais atribuições ali determinadas pelo controlador. Mas, pensando nas qualificações, será que é só isso? Eu trouxe aqui alguns pontos que eu entendo que são essenciais quando a gente está falando da qualificação do encarregado de dados. E aí, a primeira delas,
que já é um pouco mais conhecida de quem estuda o tema, que é a necessidade, ali, embora de não ser um profissional de formação jurídica, de que ele tenha amplo conhecimento no que se refere à legislação de proteção de dados e demais legislações aplicáveis, né, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, e também de segurança da informação. Mas eu trouxe aqui outros 3 pontos que eu entendo que auxiliam muito e são essenciais quando a gente está falando do encarregado de dados, que é a questão relacionada à governança, porque, embora seja do controlador a responsabilidade de fazer a estruturação da governança, ou seja, trazer os procedimentos e a cultura da empresa que vai ser ali solidificada, é uma responsabilidade inerente ao encarregado fazer o quê? Zelar por essa estrutura e ter um conhecimento muito denso dos procedimentos adotados na empresa, porque eles são essenciais para que ele possa fazer um trabalho eficaz. Então, ele tem uma relação muito forte com a governança. Eu trouxe aqui a questão de foco na mitigação de riscos. E aí, por quê? Porque faz parte da premissa do encarregado buscar diminuir os riscos que a empresa tem em relação a eventuais incidentes de proteção de dados, e isso vai demandar um conhecimento muito amplo, eu diria, de ponta a ponta em relação ao negócio, ao operacional. Então, é conhecer muito bem ali a natureza do negócio e, principalmente, os diversos setores, porque ele vai trabalhar ali de forma, diria, transversal com as mais diversas áreas da empresa. E a gente está falando do RH, setor de compras, o marketing, um setor comercial. Então, é muito importante que o encarregado seja um profissional que conhece o operacional da empresa, a cultura da empresa de forma bem sólida. E aí, o último ponto que eu trouxe é a privacidade desde a concepção, ou privacy by design, que é um ponto que eu destacaria de muito interesse, de muita relevância, que seria a inclusão do encarregado de dados na discussão de todo novo projeto, quando a gente está falando de uma organização. Por quê? Porque todo novo projeto traz ali portas de vulnerabilidade, né? Então, é através da participação do encarregado que a gente vai poder garantir que eventuais medidas ali, oportunidades de melhoria em relação ao projeto no que se refere à conformidade da legislação, vão ser aplicadas desde o início, é o que a gente chama ali da concepção. E uma dica que uma vez eu vi num webinar, eu achei muito interessante, é em relação à elaboração, quando no caso de novos projetos, o encarregado ter um questionário onde ele pode levar para o gestor ali, para quem está encabeçando esse novo projeto, onde ele vai poder fazer uma análise do grau de risco daquele projeto e eventualmente fazer esses apontamentos de melhoria. E aí são questionários onde ele vai esclarecer em relação à legislação, caso esse gestor ali, esse encabeçador do projeto não tenha esse conhecimento, e questionar relações ao contexto do projeto, a duração do projeto, qual que é o volume de dados pessoais que vão ser ali abrangidos por esse novo projeto, se eles já têm uma noção da base legal, a finalidade em relação a esse tratamento de dados, enfim, são itens que podem auxiliar aí nessa análise inicial em relação a novos projetos. Um outro ponto em relação ao encarregado, que eu achei importante trazer para a gente hoje, é a necessidade de um suporte ao encarregado, uma vez que é difícil pensar nele ser o único responsável pelo trabalho de conformidade, né? Muitas vezes, depender do negócio, o volume pode ser muito grande, então eu trouxe aqui 3 suportes que penso que podem ser eficientes para o encarregado, que seria a adoção de procedimentos, que já está abarcada ali por uma governança solidificada, trazer o uso de plataformas ou métodos de automação, principalmente quando a gente pensa que, em relação a alguns prazos de resposta costumam ser muito apertados em relação a questionamentos tanto da autoridade e do titular, então, ter processo de automação eu considero bem relevante. E, por último, mas não menos importante, a disponibilização de recursos humanos, que seria nada mais do que, como, por exemplo, a criação de uma equipe ali de multidisciplinar que vai poder auxiliar o encarregado de dados, e a gente traz, claro, o profissional de tecnologia da informação, os gestores relacionados aos setores da empresa que são mais sensíveis no que se refere a tratamento de dados,
o setor jurídico, claro, e aí é depender do porte da empresa, pode ser que essa assessoria ela venha externa, né, de um escritório, se for uma empresa que não possui ali um jurídico interno. São suportes que eu penso que vão tornar a vida do encarregado muito mais fácil e seu trabalho mais eficiente também. Em relação às atividades, ao encarregado, às atividades dele, eu trouxe 3 pontos de atenção que às vezes acabam por gerar dúvida, ou que é importante, o que eu vejo como relevante destacar, que é a autonomia do encarregado em relação à diretoria, né? Ele ter a liberdade no exercício das atividades dele, uma vez que ele vai ser o responsável por, muitas vezes, apontar ali eventual ponto de inconformidade, isso pode causar um certo desconforto. A gente já segue para o segundo ponto, que é a dúvida que às vezes muitos têm sobre o acúmulo de funções, né? Posso estar com RH, pode ser o profissional de compliance ou o jurídico, e não há um óbice em relação a isso, tanto não há nenhuma delimitação na lei nesse sentido. Legislações internacionais, elas já mais robustas, né, apontam pela possibilidade do acúmulo, mas destacam muito a necessidade de analisar possíveis conflitos de interesse, né? Então, a gente precisa estar bem alinhado ali que o profissional, caso ele vá acumular funções, ele não vai poder se vislumbrar ali numa situação de conflito de interesse. E aí, por último, é sobre a obrigatoriedade de indicação, né? A gente está esperando aí bastante um posicionamento em relação à autoridade, que, apesar de nós termos em legislações internacionais essa dispensa em relação a algumas empresas considerando o porte, aqui no Brasil a legislação ela foi genérica, ela não fez nenhuma ressalva nesse sentido, então até que a gente tenha ali uma regulamentação diversa ou mais específica da autoridade, tem-se aí a obrigatoriedade do controlador indicar o encarregado. E finalizando, um ponto relevante em relação ao encarregado é a questão da comunicação, como ele é a ponte ali entre a autoridade, os titulares e também colaboradores. A legislação destaca a necessidade de que tenha os contatos do encarregado, eles estejam ali acessíveis, sejam amplamente divulgados de forma clara e objetiva nos canais da empresa, e ressaltando aqui que, por mais que às vezes isso possa confundir, essa determinação, ela vem visando o titular de dados e não a autoridade, de modo que, embora algumas pessoas às vezes tenham dúvida da necessidade de um registro do encarregado ali na autoridade, não é essa necessidade, não é uma exigência. Na verdade, nem existe essa possibilidade perante a autoridade. Segundo ponto que eu trouxe que nós trouxemos aqui de relevante em relação à implementação é a transparência da informação e a clareza na comunicação. Isso vem em uma das etapas de forma bem marcante, que eu vou destacar aqui, que é a etapa de elaboração e revisão de documentos, né? Onde a gente vai pegar os contratos com parceiros comerciais, os contratos-chave do negócio, eventuais políticas ou elaboração, caso elas ainda não existam, né? Seja de código de conduta, a segurança da informação, a política interna e externa de privacidade, enfim, todos esses documentos, essas revisões e elaborações, elas fazem parte do processo de implementação, e um desafio muito grande que eu percebo é a forma de divulgação dessa informação. Muitas vezes esses documentos, eles são muito longos e técnicos, então é importante a gente pensar, quando a gente chega nesse ponto, em como a gente pode elaborar um documento de forma clara, transparente, que vai trazer uma comunicação eficaz. E aí uma dica que eu anotei aqui para trazer para vocês é o uso de técnicas de legal design e design thinking, que a nossa última colega no grupo de estudo trouxe ali de forma muito rica. Foi super interessante o último grupo nesse sentido. E aí vale tudo, né? Inclusão de vídeos, ela trouxe ali vários exemplos interessantes de cartilhas, contratos que foram criados em formato de comic. Então, dá para trabalhar bastante em relação a isso, visando sempre uma comunicação eficaz, especialmente quando a gente está falando do titular com
uso de base legal ali, o consentimento, né, que é considerado uma das bases mais frágeis quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, em tratamento de dados, inclusive altamente recomendável que ela seja usada como última possibilidade ali, sempre como um extra. Então, quando a gente está falando de comunicação direta com o titular de dados, é muito importante a gente buscar uma comunicação que fique clara para que a gente possa ter ali o que a gente chama de consentimento informado. E em relação aos parceiros comerciais, é alinhar de forma também muito clara e objetiva a questão relacionada às responsabilidades, né? Principalmente se a gente vai falando também ali delimitação de controlador, operador, quais são os requisitos mínimos da instituição no que se refere às boas práticas e à segurança da informação, tendo isso aí como um fator seletivo comercial já, né? Também já comentamos sobre isso em outros grupos de estudos. Terceiro ponto, o inventário de dados, famigerado, muito importante no processo de implementação, a base, né? E ele justamente porque ele funciona como um registro dos dados que são tratados dentro da organização e serve ali como uma possibilidade, como um documento que demonstra a conformidade legal, mas mais do que isso, ele pode trazer uma maior eficiência operacional. Uma vez que a gente pode identificar ali dados que são desnecessários com a sua exclusão, minimizando então os riscos de incidente. E pensando na estruturação do inventário, eu destaquei aqui o quanto ele deve, não só se recomenda, mas tem-se ali como uma premissa a adaptação dele às particularidades da empresa, né, desde que ele esteja ali preenchendo os requisitos legais, e via de regra contendo informações como a identificação do encarregado, quais são os dados tratados, os titulares envolvidos, finalidade do tratamento, a base legal, procedimentos não só relacionados à exclusão, mas principalmente tempos de retenção desses dados, são informações que vão conter ali, né, na estrutura do inventário, que dão forma a esse documento tão importante para a gente no que se refere à demonstração de conformidade. E aí, um outro ponto da estruturação que eu entendo como muito importante é a participação dos membros do comitê nessa etapa. Quando a gente fala do TI, dos gestores de áreas sensíveis, do setor jurídico, é onde a gente vai poder ter uma análise real de como é o operacional da empresa e do que efetivamente precisa ficar, o que se mantém e o que eventualmente pode ser excluído. Eu vou chamar o Dr. Guilherme para encerrar aqui o que a gente trouxe em relação ao inventário de dados e apresentar os últimos pontos para a gente. Perfeito. Ainda quanto ao inventário de dados, no mercado já existem alguns softwares para facilitar a realização dele. Inclusive o OneTrust é o software mais utilizado. Mas também podemos utilizar planilhas através de abas, separando o tratamento de dados e etc. Só que o inventário de dados, ele é importante para vários outros processos referentes a LGPD, até referente a uma adequação contratual, uma eventual incidente de segurança em que seja comunicado a NPD. E um dos principais, é o desenvolvimento da política de segurança de informação. Tá? Se puder passar o slide, Isa, pode passar já para o próximo. A política de segurança de informação, diferente do inventário de dados, ela não é um documento rígido, não que o inventário de dados seja um documento definitivo, mas a política de segurança de informação, ela está sempre sendo atualizada através do TI, através de toda a equipe de departamento pessoal e etc. Então, é importante, a partir do momento em que você chega na empresa para realizar a implementação, você realizar também uma política de segurança da informação, que nada mais é do que boas práticas, estabelecer alguns procedimentos na utilização de arquivos e etc. Pode passar o slide, Isa. Pessoal, a gente está com essa dinâmica aqui porque eu estou com o notebook e a Isa está com o computador.
Eu separei aqui alguns passos referentes à criação dessa política de segurança de informação, alguns passos que eu acredito que de maneira mais didática eu possa concretizar aqui o que eu estou querendo dizer. Na etapa do planejamento, levantamos todas as informações e dados da empresa, inclusive nessa etapa é que utilizaríamos o inventário de dados que a Isa estava citando, tá? Já na fase de elaboração, seria a parte mais prática dessa criação, ou seja, a criação de normas referentes à utilização dos programas, normas referentes ao acesso à internet, normas referentes também ao uso dos dispositivos móveis. Nos Estados Unidos, já está bem concreto uma legislação referente ao BOP e o BOD, que é o Bring Your Own Phone e o Bring Your Own Device, que é justamente o colaborador trazer o próprio celular dele para a empresa, o colaborador trazer o próprio notebook dele para trabalhar na empresa. Isso acarreta alguns cuidados de boas práticas de segurança da informação e, enfim, alguns tatos no sentido da legislação trabalhista. Tá? Inclusive, também, uma das coisas mais importantes são normas referentes à utilização dos e-mails corporativos. Logo após, vem a fase de documentação, por mais que aqui eu tenha destacado que seja uma fase não rígida, mais flexível, ela exige essa documentação. Você precisa documentar a política de segurança de informação da empresa. Nesse documento tem que constar a área de atuação da empresa, o estágio de maturidade da empresa em relação à LGPD, o grau de informatização da empresa é importante, uma cultura organizacional e eventuais requisitos de segurança que foram tomados nessa política. A aprovação é inerente que essa política ela tenha que ter aprovação principalmente do departamento pessoal e também do gestor, né? Agora, o departamento pessoal, eu vejo a aprovação como mais importante porque, em tese, o departamento pessoal é o que vai ter mais contato com as políticas de segurança da informação, no sentido de fiscalizar se essas práticas estão realmente sendo tomadas ou não. Quanto a essa parte de aplicação e treinamento, Isa, pode passar para o próximo slide, por favor? Pode pular também, que eu vou ser breve. Quanto a essa parte da aplicação e treinamento, eu vejo ela mais importante justamente para o plano de contingência. O que é o plano de contingência? O planejamento da segurança de informação visa justamente você resguardar algum incidente, algum ataque, enfim. O plano de contingência já é quando aconteceu o problema. Então, o plano de contingência é justamente formas, processos em que você já está treinado como você vai restabelecer esse processamento de dados, como que você vai minimizar as perdas da empresa, sejam de origem financeira, dados, por exemplo, uma carteira de cliente. E isso atualmente está muito latente no sentido de ransomware. Por quê? É sabido que os ataques no tocante a ransomware cresceu muito ultimamente, que é justamente o sequestro de dados. Por exemplo, eu já tive contato com uma empresa que ela chegou e falou assim, Guilherme, a gente teve um problema de ransomware aqui e começamos com a nossa base de dados, que eram planilhas, enfim, do zero. Ou seja, teve um ataque, bloquearam todos os dados da empresa, enfim, pediram um resgate em Bitcoin. Normalmente, como funciona o ransomware? Através de algum clickbait, recebe algum e-mail na sua caixa de e-mail corporativo, libere mais espaço, enfim. Você clica e automaticamente baixa um arquivo que ele bloqueia todos os dados, ele faz uma encriptação desses dados e coloca uma senha para você acessar esses dados. E essa senha só é disponibilizada caso você pague um resgate em Bitcoin, normalmente, enfim. Então, nesses casos, o que o pessoal anda fazendo é justamente começar do zero. Não pagar o resgate, enfim, começar do zero. Quando não pagam o resgate. É importante justamente estabelecer um plano de contingência, por exemplo, através de um backup diário, semanal, por exemplo, aconteceu um ransomware hoje na sua empresa,
qual foi o último backup? Até resolvermos essa situação, vamos restaurar o último backup, que aí a gente não perde tudo, por exemplo. É importante ressaltar também que, a partir do momento que a LGPD já está vigorando, caso aconteça um ransomware, isso enquadra em um incidente de segurança e você tem que, lógico, primeiro, comunicar nós como advogados, comunicar o seu advogado, que presta uma assessoria LGPD, e após comunicar esse incidente de segurança à NPD. Você não pode simplesmente sofrer um ransomware, ter vários dados de clientes, enfim, sequestrados e começar a sua base do zero. Não é mais assim. O plano de contingência é justamente isso. Isa, pode passar para o próximo. Aqui, como conclusão, eu quis destacar algumas coisas atinentes à nossa atuação profissional como advogados, que são corriqueiras, no sentido de que a nossa atuação como especialistas em direito digital, como, enfim, implementadores, se daria somente na implementação da empresa, na adequação à empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, no sentido do que hoje eu vejo que tem crescido muito o mercado de implementadores, que eu utilizo o termo não jurídicos, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, até por uma questão ética, não vou citar todos os nomes, mas, por exemplo, tem empresas que são especialistas em informáticas, em TI, que estão implementando empresas a Lei Geral de Proteção de Dados. E a minha opinião é que essa implementação ela deve ser realizada por um implementador jurídico, no sentido de que, por mais que a implementação à Lei Geral de Proteção de Dados seja um processo voltado pela área de tecnologia da informação, há algumas brechas que o implementador não jurídico não vai ter o tino de observar, no sentido de, por exemplo, no departamento pessoal, vamos supor, a empresa, por algum motivo, ela faz aquela prática de pejotização. A partir do momento que você trata esse colaborador pejotizado, como um funcionário, ou seja, você não faz nenhum contrato, nenhum adendo contratual, você está fazendo, dentro da sua implementação jurídica, provas para uma possível ação trabalhista, de reconhecimento de vínculo trabalhista, por exemplo, no departamento pessoal, na área de ponto. Normalmente o pessoal usa a biometria. Com a LGPD, sabemos que a biometria é um dado pessoal sensível, ou seja, por que não sugerir, ao invés da biometria, a substituição por tags, enfim, várias coisas que, de certa forma, acaba não restringindo o nosso mercado de atuação, tá? No sentido do que, algumas vezes eu já entrei em contato com empresas que já tinham implementado a Lei Geral de Proteção de Dados ou estava em fase de implementação. Então, aí surgiu a ideia de oferecer uma assessoria para cada fase de implementação. Você está realizando a implementação aí através de uma empresa, não sei o quê, enfim. O que você acha do final de cada fase de implementação, você mandar os arquivos para a gente, você mandar os documentos que foram criados, para a gente revisar esses documentos, vendo alguma brecha jurídica, algo nesse sentido. Você já realizou sua implementação LGPD? Como que foi a adequação de contratos? Vocês fizeram alguma revisão contratual? Enfim, não se ater somente a implementar, mas também prestar uma assessoria após. A Isa destacou muito a importância do encarregado de dados. Eu já me deparei com casos, por exemplo, de empresas implementadas em que a pessoa tinha todo o engajamento de querer ser o encarregado, só que ela tinha muita vontade de aprender, enfim, de ter acesso ao conhecimento, só que a implementação dela foi bem por cima, assim, não se ateve a muitos detalhes, e ela nos procurou no sentido de prestar uma assessoria ao DPO, ou seja, a implementação já estava realizada,
nós apenas iríamos realizar uma assessoria ao encarregado de dados. Quanto às maiores dificuldades na contratação, que eu separei um tópico para a gente conversar um pouco, é no sentido de que muitas vezes, quando vamos prospectar, falar sobre LGPD, o empresário acaba falando, compensa mais eu esperar a multa chegar, não compensa? Ao invés de fazer toda essa implementação, enfim, porque o que eu vou pagar tanto de implementação, a multa não, e aí vai ser quanto a multa? 4.000? Então, assim, no sentido da gente estar resguardado a essas situações, porque de certa forma, tendo um tino comercial, se você for parar para pensar, você fala assim, nossa, será que ele tem razão? Mas eu acredito que seja um momento em que você deve conscientizar o cliente, falar no sentido de, o menor dos problemas aqui vai ser uma multa. E se a NPD chega e bloqueia seu tratamento de dados? Como que você vai fazer? E se a NPD, e se ocorre um incidente de segurança, e aí você tem que comunicar a NPD, e a NPD vai chegar para você e falar assim, tá, mas então me passa os dados da sua implementação. Então, eu não realizei. Então, essas respostas, eu acho que são algo que a gente tem que se ater, que a gente tem que tá por dentro. Quanto à importância do profissional da advocacia na movimentação do mercado, porque até o momento eu vejo que estamos muito refém da atuação da NPD ainda em relação a incidentes de segurança ou até a fiscalização quanto à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, no sentido do que quanto mais a NPD aplicar multas, mais decisões judiciais, aí que o pessoal vai ligando aquele alerta, aí que o empresário vai sentindo, vai falar assim, nossa, isso pode doer no meu bolso em algum momento, e aí ele vai procurar o profissional para realizar essa implementação. Então, cabe a nós, como advogados, estar sempre puxando esse start nas empresas, enfim, no sentido do que, há um tempo atrás eu tive um problema com a minha moto, por exemplo, e aí o pessoal não estava me informando muito, eles não me deram, por exemplo, um recibo de entrada, o pessoal da concessionária, não me deram um recibo de entrada do conserto da moto e etc., várias coisas. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma notificação para essa empresa pedindo o relatório do tratamento dos meus dados pessoais. Inclusive perguntei, eu queria o contato do DPO de vocês e tal. Aí o rapaz me perguntou, tá, DPO, você pode me explicar o que você está precisando? Aí eu expliquei para ele o que seria o DPO e tal. Ele falou assim, não, sou eu mesmo, eu sou o DPO. Aí eu fiz uma pergunta um pouco mais técnica e tal, eu preciso do relatório dos tratamentos dos meus dados. Ele, não sei o que, enfim. Acabou que eu peguei o e-mail da empresa, fiz uma notificação, de acordo com a lei tal, artigo tal, eu tenho direito em 15 dias ao relatório dos tratamentos dos meus dados. Não recebi esse relatório, mas o meu problema foi resolvido, o problema da minha moto foi resolvido, e eu tenho certeza que chegou ao gerente desse cara, ao gestor da empresa, falou assim, vieram me perguntar um negócio de DPO aí, enfim, pediram um relatório de tratamento de dados, eu acho bom a gente ficar esperto em relação a isso. Então, eu acho interessante nós, como advogados, enfim, pegar um caso do cliente, às vezes não é nem isso que o cliente precisa, mas se você vê, assim, que foi negado algum dado pessoal do cliente, enfim, alguma coisa, da gente está movimentando esse mercado. Uma coisa muito importante também, que eu coloquei em título de conclusão, que é a importância de uma linguagem didática e objetiva na implementação. A Isa falou acerca dessa linguagem didática e objetiva, a título do inventário de alguns documentos, mas aqui eu falo no sentido da implementação em geral, da nossa abordagem ao cliente, porque às vezes a gente vai chegar no cliente com todo aquele juridiquês e tal, que às vezes, mesmo se atendo, mesmo se regulando no sentido, vou prestar uma linguagem mais didática, enfim, no próprio processo de implementação, tem termos como por exemplo, o data warehouse, o incidente de segurança, enfim,
alguns termos da tecnologia da informação que o cliente já vai ficar desnorteado, porque ele já tem que desvendar o juridiquês, agora ele tem que estudar um pouquinho de tecnologia da informação, e através de uma linguagem didática e objetiva, você consegue um engajamento não só do gestor da empresa, enfim, de todo o comitê de implementação, a ponto de que a partir do momento que eles entendem do que está sendo tratado, do que está sendo realizado ali, eles vão comentar entre eles, enfim, eles vão ter mais cuidados, eles vão ver a propaganda do Itaú na televisão e vai falar assim, ó, é isso aí que a gente está realizando lá na nossa empresa. E quanto a esse engajamento dos colaboradores, ele é muito importante, não só como, por exemplo, na parte de inventário de dados, não só também para prestar todo aquele auxílio ao DPO, mas para realizar uma implementação, uma verdadeira implementação na empresa, porque no sentido de que o serviço vai ser pago, vamos realizar o serviço, tal, pronto, sua empresa está implementada. E aí vai ter um incidente de segurança, vai vir um cara mais espertinho aqui e pedir um relatório de tratamento de dados pessoal dele, e o pessoal não vai saber como lidar. Então, a partir do momento que a gente consegue esse engajamento, o pessoal eles vão estar realmente entendendo o que está acontecendo ali, eles vão estar interessados no que está efetivamente acontecendo ali, vão comentar entre eles, e essa implementação não vai ter nenhum problema no sentido de que, pô, vocês realizaram uma implementação aqui, mas eu tive tal problema com isso, então agora vocês têm que resolver. Enfim, essas são as minhas conclusões, minhas observações no tocante à área de atuação nossa como profissionais, e estamos abertos aí às perguntas. Gui, só uma pequena complementação que não é tanto na nossa, né, posição, embora também seja nossa parte, essa questão do engajamento, né, dessa mudança de mindset, mas como você muito bem trouxe em relação aos colaboradores, é dessa importância em relação à alta direção que a gente diz, essa conscientização e esse engajamento da alta direção, com uma recomendação até de uma participação ativa, ao menos nas primeiras etapas da implementação, para que possa ser demonstrada para os demais colaboradores a seriedade em relação ao tema, né? Porque muitas vezes a gente pode aí se deparar até mesmo com empresas que apontam interesse em fazer uma implementação, mas não, quando você entra no dia a dia da empresa, você vê que a diretoria não está de fato interessada em fazer essa mudança de cultura dentro da empresa, e sim, simplesmente falar que tem um programa de implementação, e isso, de certo modo, ele dissemina para os outros colaboradores, então é um momento onde há o engajamento da alta direção, e aí no sentido de interesse, de participação e de busca de informação, é muito, muito relevante. Era só esse ponto a complementar e ficamos abertos aí a debate. Doutora Isabela, doutor Guilherme, muito obrigada. Agora é o momento das perguntas. Eu sei que vão fazer. Olá, boa noite, tudo bem? Fernando Martins falando. Já que está liberado para fazer pergunta, quero fazer uma pergunta. Acho que quem abordou o assunto foi a doutora Isabela. Com relação ao DPO, um dos questionamentos que nos tem chegado bastante é a possibilidade do sócio de uma micro e pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, ser nomeado DPO. Existem algumas correntes que falam que isso seria conflito de interesse. Aí eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso. Você quer... Pode falar, Gui, depois em seguida eu... Sim, eu sei que você está na ponta da língua essa teoria do conflito de interesse. Mas assim, doutor Fernando, na prática o que eu vejo é porque gera uma estranheza dentro
do implementado, às vezes, por mais que eu vislumbro como uma possível área de atuação, às vezes gera uma estranheza dentro do implementado realizar uma nomeação de um DPO terceiro, estranho à empresa, por exemplo. Na LGPD tem a previsão do DPO ser uma PJ, por exemplo. Então, um escritório que tem algumas certificações, que tenha essa especialização em direito digital, poderia certamente ser o DPO. Mas, na prática, o que eu vejo é a necessidade de ter uma pessoa de confiança como DPO. Nesse caso que eu citei, em que o DPO dessa empresa nos procurando justamente uma assessoria para ele, na verdade, o que seria realizado na prática? O escritório seria o DPO da empresa, só que indiretamente prestando uma assessoria para o encarregado de dados. Eu percebo que, às vezes, o que os empresários têm pensado é justamente ter uma pessoa de confiança exercendo esse cargo de encarregado, o que é uma boa, de certa forma, mas, assim, o lado negativo é que ainda não há muita conscientização acerca de quão pesada é a rotina do encarregado de dados, de quanto é a responsabilidade do encarregado de dados, no sentido de relatórios, enfim, resposta aos titulares, comunicação à NPD. E a minha opinião, tá? É lógico que isso vem de um desenvolvimento, tanto empresarial, que o encarregado de dados, ele tem que ser, a função do encarregado de dados tem que ser como encarregado de dados. Porque a partir do momento que o encarregado de dados, ele é também o gerente de compras, ele é também o cara que faz o financeiro, o cara que cuida do departamento pessoal, uma hora ele vai se embananar. Aí a Isa vai saber te responder mais no sentido dessa teoria do... Não, é que o Fernando, ele adiantou um pouquinho, né, a minha corrente ali. Eu tenho uma tendência ao conflito de interesses, principalmente se a gente considerar que esse perfil de sócio, ele muitas vezes já acumula várias outras funções, e apontar inconsistências, né, dentro dessas funções chaves que ele já exerce, sendo ele o próprio apontador do dedo, eu acho que fica temerário. Tanto que, ao menos do que eu tenho conhecimento, embora até não exista óbice em relação a esse acúmulo de função, e principalmente no Brasil, se a gente for pensar na realidade das empresas, né, que a maior parte são empresas de pequeno porte, a maior parte é empresa de pequeno e médio porte, a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, em falar, olha, eu vou designar um profissional exclusivamente para ser o encarregado de dados. Mas, internacionalmente falando, do que eu tenho conhecimento, embora não seja vedado, ou seja permitido, é recomendável que não se tenha o acúmulo de função para minimizar ao máximo conflito de interesse. Pensando nesse sócio que muitas vezes vai ali atrelar várias funções essenciais e sensíveis ao tratamento, eu tendo para a teoria do conflito ali do interesse, pensando, claro, na realidade da empresa, que às vezes o sócio não vai entender que tem, igual o Dr. Guilherme pontuou sobre ter alguém de confiança, e aí ele mesmo quer exercer essa função em relação à seriedade do tema, ou mesmo a fiscalização em relação a como está sendo tratado no dia a dia, porém, eu teria ressalvas, assim, seria a última alternativa que eu traria. Penso que indicaria até mesmo um outro profissional interno antes de indicar o sócio ali, que às vezes exerce várias funções. Se você puder nos dar a sua opinião também, Fernando, em relação ao tema, agradecemos, que prevejo aula. Não, isso aí não é questão. Essa é uma questão, é uma discussão bastante séria que a gente tem participado com os nossos escritórios. A gente está trabalhando com a LGPD desde 2018, com o GDPR um pouco antes. Então, esses assuntos são recorrentes e a gente tem visto muito pequenas empresas de pequeno porte,
optando pelo sócio. Eu também tenho essa tese aí do conflito de interesse, porque aquela história, né? Como é que ele vai apontar alguma coisa para ele mesmo? Tomar uma atitude, uma responsabilização em cima. Mas eu já vi casos em que a melhor pessoa para ocupar o cargo realmente era um dos sócios da empresa. Até por uma questão interna, de política interna deles, ter essa nomeação foi bastante boa para o projeto, de uma forma geral. Mas eu sou solidário aí à questão do conflito de interesse, era o que a gente o que a gente vive no nosso dia a dia. Eu queria endossar também, fala no final do Dr. Guilherme, a quantidade de especialistas de LGPD que nasceram esse ano, né? Foi algo bastante grande, a gente tem visto isso acontecer. Empresas de tecnologia fazendo trabalhos terríveis, empresas de tecnologia com suporte jurídico fazendo trabalhos maravilhosos. A concorrência está bastante grande, mas uma coisa que eu gostaria de destacar é que a gente também tem encontrado por aí colegas que não estudaram a lei como vocês, como a gente está aqui há mais de 2 anos fazendo estudo, falando algumas coisas também, dando algumas orientações jurídicas que chegam a nos assustar. Então, realmente, é bastante importante aí essa pontuação que você colocou. Por mim, eu encerro. Vamos deixar outras pessoas fazer pergunta também. E, Fernando, você tocou num outro ponto importante, que casa com o encerramento do Dr. Guilherme também, que é como a fórmula de bolo, né? A fórmula mágica ali. Você acabou de trazer um contexto em que, naquele caso concreto, aquela situação específica, o sócio era a melhor pessoa indicada para exercer aquela função. E essa necessidade, do olhar caso a caso, não fazer simplesmente fórmula de bolo, que eu costumo dizer, em relação ao processo de implementação, também é bem importante, né? Aí encerro aqui uma coisa que você falou da receita de bolo, nós temos uma metodologia de trabalho para desenvolver a implementação da LGPD. Embora a metodologia seja a mesma, eu tenho clientes do mesmo segmento, do mesmo porte, na mesma cidade, uma caminhou para a esquerda, outra caminhou para a direita no processo de adequação, utilizando a mesma metodologia de acordo com a estratégia de cada um, que é bastante importante. Agora, deixa eu parar de falar, porque esse assunto me interessa bastante, tem mais gente para fazer pergunta. Gente, muito obrigado e parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Obrigada, Fernando. Doutora Isabela, você disse na apresentação que a base legal do consentimento é considerada frágil e que deve ser a última a ser utilizada. Qual seria essa fragilidade? Certo. A principal que eu vejo é o quanto a empresa fica, não gostaria de usar essa palavra, mas não está vindo outra agora na cabeça, refém em relação ao titular, né? Porque a gente sabe, e aí tem até um ponto que eu tinha anotado para falar aqui depois, às vezes no brainstorm a gente deixa passando, esse termo de ser refém do titular, porque muitas vezes você vai encontrar até, penso que vai ser cada vez mais comum, aquele titular que chega visando uma oportunidade em relação ao questionamento de como é feito, né, o tratamento e por que é feito, e aí vem a importância da gente ter procedimentos claros e eficazes em relação à transparência, muitas vezes para você não bater ali, se deparar com um titular que vai falar, olha, eu quero que exclua, pura e simplesmente, porque a gente sabe que também vai ter essa disseminação de cultura de achar que só pode se eu autorizar, né? Então, eu considero temerária nesse sentido, pela facilidade em que você tem de ter retirado essa sua base legal, e aí isso pode afetar aí de diversas formas o seu tratamento de dados, e esse receio em relação a como os titulares vão conduzir isso, né? Nem todos talvez estarão ali tão de boa fé nesse aspecto. Não sei se eu consegui sanar, mas é mais ou menos nesse sentido que eu quis trazer. Tá ótimo, doutora, obrigada. Mais alguém?
que gostaria de fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida na parte prática da nossa de Lei Geral de Proteção de Dados? Quiser compartilhar com a gente também alguma experiência, né, Andressa? É Vale a ótimo, pena. porque tá todo mundo aqui, constante aprendizado, a gente está no barco. Agora é o momento da gente tirar as nossas dúvidas na prática. Eu vou fazer só uma contribuição em cima da resposta da doutora Isabela. Tem mais um item que a gente vê de fragilidade na questão do consentimento. Esse primeiro de ficar refém, porque quem consente tem o direito de retirar o consentimento a qualquer instante, e existe todo um trabalho técnico, e isso acaba gerando um passivo administrativo operacional muito grande, porque eu tenho que manter um módulo de gestão de consentimento. E isso não é uma coisa muito simples de fazer, principalmente quando existem negócios B2C, Business to Consumer, com muitos consumidores, isso aí é bastante complexo. Então, encerrando minha participação. Obrigado aí pela resposta. Mais alguém gostaria de compartilhar com a gente alguma coisa, alguma pergunta? Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos. Doutora Isabela, doutor Guilherme, muito obrigada. Eu sabia que ia ser muito bom, e realmente foi. Se prepare para as próximas, tá? Muito obrigada, eu quero agradecer a todos e eu finalizo aqui o nosso... Andressa, Oi? temos junto com a gente o doutor Odinei, que é conselheiro nosso da seccional. Vamos Então ver eu se vou ele tem passar a palavra. alguma Eu fala vou para passar a ele. palavra para o doutor Odinei. Meninos, muito obrigada. Nós que agradecemos, Andressa, a Nós que oportunidade. agradecemos o convite. Doutor Odinei, fica à vontade para falar na nossa comissão. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de fala. Parabéns, doutora Andressa, pela organização do evento, a doutora Isabela, doutor Guilherme, pela palestra proferida. Aprendi bastante. É um tema que eu desconheço, então toda a informação é bem-vinda. E tenho lido episodicamente a respeito disso, e fazer um comentário em cima do que falou o coleguinha antecedeu, o doutor Fernando, sobre essa questão da quantidade de especialistas que está aparecendo em cima do tema. Eu li em algum lugar aí, em algum noticiário, que 85% das empresas, não sei de onde tirar esse percentual, buscarão terceirização desse trabalho. Empresas especializadas de TI, enfim, vão terceirizar isso. E desse percentual, 72% são empresas com mais de 100 empregados. Eu imagino que talvez se houver uma pesquisa a pequenos empresários, esse 85% deve até aumentar, doutor Fernando. Então, eu acho que, claro, eu sei o sentido que o senhor se referiu aí aos tais especialistas. O sujeito assiste uma palestra de LGPD, lê a lei seca no tablet, né? No WhatsApp, né? Numa viagem de ônibus aqui a São Paulo, ele vira especialista em LGPD, em responsabilidade. Já era assim, responsabilidade civil, em crimes hediondos, em vários temas. Mas, tirando esses especialistas, o que eu percebo com essa pesquisa que li muito rapidamente, que estou fazendo referência, é que há mercado para todo mundo, né? Claro, para os bons nesse tema.
85% das empresas que pretendem terceirizar não é brincadeira, não. É um mercado absurdo para a turma da TI e para a turma de especialização na área jurídica, que queira caminhar para essa área de atuação. Tremendo nicho de mercado de trabalho. Vocês estão de parabéns aí por desenvolver o debate a respeito desse tema, que é extremamente importante. Obrigado pela oportunidade de ter manifestado com vocês. E sempre que posso, viu? E quando há novidades, eu gosto de saber, eu gosto de aprender. Isso me mantém vivo. Tá? Obrigado pelos ensinamentos de hoje aos nossos palestrantes, a doutora Isabela e o doutor Guilherme. Doutora Odinei, muito obrigada, viu? E eu encerro aqui. Muito obrigada. A gente encerra aqui nesse momento. Obrigada a todos. Tenham uma boa noite, uma boa semana. E qualquer coisa, o que precisar da Comissão de Direito Digital, pode me mandar um e-mail, pode me mandar o WhatsApp. Fiquem à vontade. Muito obrigada.